hoje eu converso com a advogada Cristina Padovani e a pauta ela está sendo cada vez mais conhecida por todos. O assunto é compliance. Tudo bem, Cristina? Tudo jóia, Thais. Obrigada por vir até aqui. Obrigada. Cristina, vamos começar então falando. Compliance e programa de integridade. É a mesma coisa, não é isso? Na verdade, eles são convergentes, porque o programa de compliance ele está inserto no programa de integridade. A integridade, diríamos, é o todo, e o compliance seria um mecanismo de implementar esse programa de integridade, que é esse todo, né? O compliance quase que uma metodologia para que se implemente, se cultive a ética, a integridade, a honestidade, a conformidade. A gente passa aí, a gente vê as notícias, realmente um período muito sério com relação à ética e ações de transparência. Como que o compliance vem para mudar esse cenário? Pois é, o compliance, o que significa compliance? Compliance vem do verbo inglês to comply, que significa estar em conformidade, significa cumprir. Então, na verdade, chega a ser assim, a gente pode até dizer que a terminologia ela está muito em moda, mas na verdade é uma coisa que já é antiga, ou seja, deveria ser antiga, que é a necessidade das organizações, das pessoas, tanto físicas como jurídicas, seguirem o que diz a norma, né? Então, o compliance é premente, é urgente, porque ele está trazendo agora uma organização de essas pessoas, tanto física quanto jurídica, estarem em conformidade com a norma. Tá certo? Você tocou num ponto muito importante, que é justamente dizer isso já existia, só que agora caiu no popular, o termo compliance. Por que você acha que as pessoas têm tanta dificuldade em executar a cultura preventiva, enquanto, por exemplo, isso é aqui no Brasil, porque no exterior não é assim. Lá eles primeiro se resguardam para depois cumprir seu papel. Isso é quase assim, é uma história, né? É toda uma história aí de cultura mesmo. A cultura corporativa nas organizações privadas, a governança pública. Eu acho que as pessoas elas estão se conscientizando agora, né? Os órgãos públicos aqui, que é a tônica do ITCT, as organizações privadas. As pessoas talvez prefiram e não têm talvez a dimensão de que o gasto, o dispêndio é muito maior em remediar. Então, agora talvez com essa onda de integridade, de honestidade, de busca pela transparência, as pessoas tenham atinado assim, qual será o mecanismo? Eu tenho que estar em conformidade com uma tendência mundial, né? Porque digamos assim, essa moda, entre aspas, essa necessidade do compliance, ela surgiu muito assim, da nossa cultura, buscando um pouco a fonte nos Estados Unidos com a lei SOX, né? E tem a lei anticorrupção americana também, que é a FCPA, mas a questão ela é mundial. E hoje, as relações do mundo, as relações de empresas, de poder público, elas são globalizadas. Não adianta eu focar no meu, por exemplo, no meu município, na minha empresa, e eu não perceber o que está ao entorno. Eu me relaciono a todo momento. Então, eu tenho que estar em conformidade internamente e externamente. E o compliance cuida disso. E não é muitas vezes, Thais, a pessoa pensa assim, o compliance é uma coisa para uma grande corporação, para um órgão público maior, né? Para uma CGU, não. O compliance ele deve e pode ser implementado nas pequenas corporações, nas pequenas empresas, nos pequenos municípios. Não precisa de glamourizar isso. Hoje em dia tem lá no portal da CGU todas as regrinhas e as necessidades que são aplicadas, por exemplo, para pequenas empresas, para startups. E da mesma forma para os pequenos municípios. É um controle mais preventivo. Os municípios já têm o seu controle, já têm suas ouvidorias, né? Então o compliance vem para completar isso, para trazer um mecanismo de apuração preventiva, levantamento da lei em âmbito federal, em âmbito estadual, em âmbito municipal e a conformidade para com essa lei. Para que o compliance seja efetivo e eficaz, inclusive, é muito importante que
as pessoas que estão envolvidas ali na organização façam parte disso e também façam denúncias e não tenham medo de se manifestar. Né? Com certeza. Você tocou num aspecto muito importante. O compliance por si só, como eu até pontuei e ousei dizer que ele é um mecanismo, é uma metodologia, para que se implante o compliance, necessariamente existem 9 pilares deles, que devem ser seguidos. A grande corporação, ela deve seguir todos os 9. A pequena, ela pode implementar e começar a implementar com a questão do envolvimento da alta administração, seja do executivo, levando aí para o lado dos municípios, do executivo municipal. Numa pequena corporação, por exemplo, numa startup, dos 2 idealizadores ali da startup, dos sócios, né? Então, ele tem como ser implementado, né? Ele tem regras de implementação e ele deve ter, seja na grande ou na pequena, os canais de denúncia. Porque os canais de denúncia vão trazer a facilidade da comunicação interna para se apurar ali, né, o que está de errado, e também do externo trazendo para o interno o que está de errado. E muito importante, Thaís, é a implementação dos códigos de conduta e de ética, porque ali eles vão trazer direcionamento, diretrizes dos encaminhamentos internos, como deve proceder nessa e nessa situação. Né? Eu devo aceitar um brinde de um fornecedor? Eu devo aceitar um brinde de um prestador de serviço, né? De um cumpridor, um executor de um contrato administrativo? Essas pequenas coisas, elas devem e podem estar previstas no Código de Conduta, seja do pequeno município ao grande município, de uma startup menor, de uma grande startup, de uma grande corporação, de uma grande empresa. E aí a gente vai para uma pauta que talvez seja a curiosidade da maioria dos municípios, até que nos assistem, nos acompanham e já ficam desesperados. O que eu faço? É lei ou não é? Todo órgão deve ter um programa de integridade com essas metodologias e aplicar no dia a dia, ainda que não tenha um corpo muito grande de funcionários, ou não. É uma sugestão e aquela instituição que tenha aquele programa ali implementado, ela tem um diferencial até mesmo na hora de ser fiscalizada. Muito bom. A questão da lei, ela está vindo de forma cadencial, né? Foi exigência para as estatais, aí o marco foi ano passado, 2018, exigência delas implementarem o compliance, o programa de integridade, e agora tem sido cada vez mais exigido essa questão do compliance, porque a lei anticorrupção, que é de 2013 e entrou em vigência no início de 2014, ela veio trazendo responsabilidade civil e administrativa para as empresas. Então, ninguém quer deixar de ter compliance. Então, por exemplo, estados da federação, muitos já têm implementada a exigência do compliance para toda e qualquer pessoa jurídica, seja pequena ou grande, que se contrate com a administração pública. Então, isso está sendo disseminado de uma forma que a lei vai ser quase que uma consequência. Existe projeto de lei na Câmara, né, no Congresso, de que passa a ser exigência, ele vai alterar a lei anticorrupção, passa a ser exigência para qualquer pessoa que se contrate com a administração pública ter seu programa de compliance. Então, se o particular que contrata com a administração pública, a ele é impelido, é obrigado a ter o programa de compliance, como a administração pública não tê-lo? Não é verdade? Então, uma coisa leva a outra. Leva a outra. E aqueles que estão preocupados, por onde eu começo? Pode-se começar de forma simples, cadencial, de repente buscando bom aconselhamento, verificando no site da CGU os requisitos para as pequenas empresas, elas podem ser modeladas para os municípios. O Tribunal de Contas do Estado tem trazido discussões relevantes. Vai ter um encontro do compliance para as organizações públicas no dia 31 de outubro, que eu já vi, muito importante de participarem. As áreas de controle, elas já tiveram encontros anteriores promovidos pelo Tribunal de Contas e a gente pode implementar isso também numa discussão maior aqui no ITCT, como é o caso do curso que a gente está propondo para os próximos dias 23 e 24 de outubro, né? Trazer essas pequenas pinceladas do compliance e levar a uma reflexão mais detalhada aos procedimentos administrativos de licitação.
porque onde é o calcanhar de Aquiles de muitos servidores, de muitos administradores públicos que sofrem ações de improbidade administrativa, sofrem ações criminais, às vezes, coitados, nem por questão de desonestidade, de má fé, de má intenção, mas muitas das vezes por não conhecer a lei, por não estar em conformidade. Acabam sofrendo ações penosas. Já vi boa servidora pública, bons servidores públicos perderem cargos, que é uma coisa extrema, porque faziam parte ali de comissões de licitação e deixaram passar um detalhe na comissão de licitação, foram condenados em ação de improbidade administrativa, sofreram ação criminal, que é uma coisa super dolorosa, né? Por desconhecer isso. E se implementa um compliance, se implementa uma devida diligência dentro do município para que isso aconteça de forma natural, essa checagem, esse checklist dos principais procedimentos, dos encaminhamentos corretos, isso seja, a gente acredita que isso seja muito evitável, né? Ótimo. Então, capacitação é o caminho. Ah, com certeza. Sempre a capacitação é um veículo imprescindível. O servidor ele tem que estar consciente do seu papel a ser desempenhado, de sua função. Ele não pode cair de paraquedas numa função, né, como ordenador de despesa, como gestor de um contrato, como membro de uma comissão de licitação e não saber qual é a função a ser desempenhada e bem desempenhada, com eficiência, né? Seguindo os princípios aí constitucionais da boa administração pública, legalidade, publicidade, moralidade, publicidade, eficiência. O princípio da eficiência, produtividade. Hoje a produtividade é muito exigida na administração pública, não é só na privada. Muito né? bem. Cristina, eu agradeço muito sua participação aqui no IBCT. Eu que agradeço, Thaís. Foi um prazer e a gente espera o pessoal aqui, né? Dia 23 e 24, para discutir um pouquinho mais de compliance, dos procedimentos licitatórios e da boa gestão dos contratos administrativos. Ótimo. O IBCT TV News de hoje fica por aqui. Dúvidas, sugestões, você já sabe. Envie para comunicação@ibct.org.br. Até semana que vem.